Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Eu sou o professor Osmar e hoje num modelinho diferente, né? A aula começando comigo para desejar um bom dia a todos, inclusive estão participando aqui no chat, tá? E desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres que nos acompanham. Sejam elas estudantes, sejam elas professores, tá? E assim, com grande satisfação a gente está aqui inaugurando essa aula. Hoje aqui com a gente temos a professora Viviane. Bom dia, Viviane. Já passo a palavra para ela. A nossa produtora Marília, tá? Nossas mulheres, né? No bom sentido. E a Flávia, que está aqui trabalhando com a Libras, tá? Com a gente. Muito bom dia a todos. Um feliz Dia Internacional para todas as mulheres que nos acompanham e para todas as mulheres do Brasil também. Tudo bem? Hoje começaremos a falar sobre múltiplos e divisores, uma nova habilidade que começa lá a sequência de atividades 3, tá ok? E, como hoje é um dia especial, professora Viviane. Bom dia, Viviane. Bom dia, Osmar. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo a todos à nossa aula. Hoje eu vou fazer minha segunda aula com vocês, né? Contar para vocês que é meio assustador ficar olhando para essa câmera aqui, então vocês considerem aí a minha aula, tá? Feliz Dia das Mulheres para todos vocês que estão nos assistindo e espero que vocês aproveitem. É uma aula do professor Tony, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Ele preparou com muito carinho e é uma aula assim, muito legal, tá? Nós vamos falar hoje a sequência sobre múltiplos e divisores, mas no fato a gente vai falar só sobre os múltiplos hoje, tá? Opa! Nós vamos comentar o que acontece. Sim. Vamos comentar principalmente sobre os múltiplos, tá? Os divisores, depois o professor Tony vai dar seguimento com vocês. Então, a nossa habilidade especial aqui é resolver. A gente vai fazer uns 2 probleminhas. Opa, estou com problema de caneta. Vamos lá, pegar uma canetinha. Nós vamos resolver uns 2 ou 3 problemas envolvendo os números múltiplos e nós vamos apresentar hoje a tabela de Pitágoras, tá? Primeiro eu vou contar um pouquinho sobre Pitágoras. Ele foi um homem muito curioso aí do passado. Se ele estivesse vivo, ele teria cerca de 2.600 anos, né? Então a gente tem uma diferença histórica muito grande e a gente sabe algumas coisas sobre eles. Por exemplo, ele criou essa tabuada aqui, que daqui um pouco eu explico para vocês como funciona. Provavelmente você já deve ter visto, né? Algum professor já deve ter contado para vocês. Mas o Pitágoras, além de ser um matemático, ele também era um músico, né? Ele criou um esquema legal aí sobre as escalas musicais. Dizem, né, que ele criou o primeiro instrumento musical de cordas, né? Foi o precursor aí dos instrumentos de corda. Interessante, né? O do violão, não tem no braço do violão essas marcas, né, que a gente chama de casa. Parece que foi ele que introduziu esses conhecimentos aí. Ele era um pouco obcecado pelo saber. Ele dizia que quanto mais você sabe, né, a sua alma ficaria melhor. Ele acreditava em reencarnação. Então, precisava aprimorar os seus conhecimentos, sua sabedoria, e aí você seria uma pessoa muito melhor. Criou uma escola chamada Escola Pitagórica, e as pessoas tinham que ser exatamente como ele queria, né? Senão, ele era um pouco severo, né? Senão, ele falava, não, você não pode mais trabalhar aqui comigo, não pode estudar comigo, né? Ele era um cara interessante. E ele é famoso para a gente, mais tarde vocês vão saber um pouco mais, no 8º ano, provavelmente 7º ano, né? A gente vai falar de outras coisas dele. Mas, por hoje, eu vou apresentar essa tábua de Pitágoras. Porque o tema da nossa aula são os múltiplos, né? E falar de múltiplos é falar da tabuada. Quem são os múltiplos? Os múltiplos são os resultados da tabuada. E então eu vou explicar que isso aqui é uma tabuada diferente. Ó. Ela surge quando você faz o cruzamento da linha com a coluna. Então, você coloca aqui na coluna números de 1 a 10. Aliás, você pode estender aí para qualquer número natural. Pode ir até o infinito, tá? Nós vamos fazer só até o 10, até porque a gente está sem tempo. E aí, você faz o mesmo aqui na linha, tá certo? Então, quando você cruzar uma linha com uma coluna, você vai ter o resultado de uma multiplicação. Quer ver? Ó, vou fazer o 3 para vocês terem uma... Não, o 6. Vou começar pelo 6, ó. 6 vezes 1 resulta no 6. Então, o 6 é o resultado da multiplicação, 6 por 1. Eu posso fazer o mesmo, ó, quando eu cruzar a linha do 6
com a coluna do 2. 6 vezes 2, 12, né? E assim a gente faz para todos, ó. Né? E até chegar... Aliás, lembrando que depois a gente pode passar pelos 60, né? Que se aqui for 11, vai dar 66, e aí por diante, tá bom? Deixa eu apagar aqui. E vamos fazer mais uma sequência aqui. Por exemplo, o 3, né? Vamos ver os resultados do 3, ó. Se eu cruzar a linha do 3 com a coluna do 1, vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim vai. Só que a gente tem umas outras curiosidades, uns padrões aí. Eu consigo identificar um, mas tem gente que leva a vida inteira estudando, né? Tem várias teorias estudando essa tabela aqui, essa tábua. Por exemplo, ó, teria uma outra maneira da gente descobrir quem são os múltiplos de 3 para colocar aqui, observando o número 6. Ó, se a gente pensar, o 6, o 3, ele é a metade do 3. Então, ó, se eu pegar o número 6 e dividir por 2, eu vou ter os múltiplos de 3, os resultados da linha 3. Veja, ó, metade de 6 é o 3, metade de 12 é o 6, metade de 18, 9, metade de 24, 12, e aí a gente vai ter outros resultados. Legal isso, né? Legal, Viviane, bacana. É bastante conhecida essa tábua aí, né? E às vezes pouco explorada para a gente, mas é muito interessante mesmo, verdade. A gente tem mais uma curiosidade, eu vou usar só essas duas linhas por enquanto. Ó, se você somar o 3 com 6, a gente tem 9, né? Então, se a gente quiser a tabuada do 9, basta somar os resultados da linha 3 com a linha 6. Olha lá, ó. 3 mais 6 dá um 9, porque 9 vezes 1 é 9. 6 mais 12 dá 18. 9 vezes... Não, desculpa. Peraí. 9 vezes 1, 9. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Tá certo. Tá certo, Viviane. 9 vezes 3, 27, é a mesma coisa que somar o 9 com 18. Ó, se eu somar o 24 com o 12, a gente vai ter o 36. E assim a gente vai seguindo com essa tabela. É verdade. Ela legal. É curiosa, né? Curiosa, bem legal. Muito rica, né, matematicamente. A gente vai falar, essas aqui no 6º ano, são as propriedades mais adequadas, mas tem muitas outras, tá? Perfeito. Vou apagar aqui essa tabelinha. Vamos ver o que mais a gente pode contar sobre ela. Ó, aqui também... lembrando, então, que os resultados que aparecem nessa tabela são os mesmos daquela tabuada que a gente está acostumado, aquela tradicional. Então, são os múltiplos que a gente está apresentando aqui, tá? De novo, os múltiplos são os resultados da tabuada. Né? Quem são os múltiplos do 3? São os resultados das multiplicações por 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, né? E assim vai. Eu vou apresentar outro aqui para vocês. Ó, vamos ver aqui a tabuadinha do 4. Ó. Eu consigo ela da mesma forma que eu consegui a do 3 e a do 6. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim vai, né? Se você somar o 3 com o 4, vai dar o 7. Daria a linha do 7 aqui. Né? 4 mais 3, 7. 6 mais 8, 14. 9 com 12, 21, teria tabuada aqui, tá certo? Então, vocês podem explorar, né, essa curiosidade. Dizem aí, né, que essa é assim que funciona uma calculadora, tá? A calculadora, ela usa essa ideia aí de fazer linhas e colunas e dar os resultados com os múltiplos. Legal, bacana mesmo. Se você consegue observar alguma outra curiosidade, conta pra gente aí no chat com o professor Osmar, ele vai ler pra gente. Beleza. Se vocês conhecem alguma outra coisa aqui, tá bom? Mas eu vou dando seguimento aqui, mas vai contando aí, logo ele fala com a gente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, ó. Existe algum número aqui nessa tabela, né? Vou contar só a linha do 3, do 4 e do 6, que aparece, né? Ele é um múltiplo tanto do 3 quanto do 4 ou do 6. Eu quero saber se vocês conseguem observar esse múltiplo que está ao mesmo tempo na linha do 3, do 4 e do 6. Acho que eu vou dar um minutinho para vocês dizerem. Tá bom. Tem algum múltiplo aí, algum número que repete? Conta para a gente aí no chat. Acho que 1 minuto, pessoal. Vamos ver o que eles podem responder para a gente. Legal. Minutinho já retorno.
Voltamos aqui, Viviane, o pessoal comentando muito sobre o Dia Internacional das Mulheres aqui. A gente reitera os parabéns a todas, muitas participações aqui no chat. A professora Silvana completando 6 anos na Escola Edmur Neves, lá em Mirassol. Parabéns, Silvana. Pessoal da Escola Estadual Fábio José de Araújo, sexto A, B e C. Professora Flávia aqui com a gente também acompanhando. Professora Sônia, ela falou que tem sim, Viviane, o 12. A professora Gerson manda a resposta lá da Anne, lá do Roosevelt, aqui em São Paulo. Ela diz 22, tá? A professora Zuleika diz assim, ó, podemos localizar também a raiz quadrada na diagonal da tabela. Bacana, né? Tá? E a professora Maria Salete, lá da escola Ovídio, lá de Santo André, 12, 24, 36, e por aí vai. Temos muitas e muitas outras respostas aqui. A professora... não é a professora, é a aluna, a Gisele, tá? A Gisele falando 12 e 24, tá bom? E por aí vai, tá bom? Isso mesmo. Aqui na nossa tabelinha, a gente... É isso aí. Aqui na nossa tabela, a gente consegue identificar 2, tá? Que é o 12, que aparece tanto na linha do 3, do 4, quanto do 6. E também o 24, que aparece nos 3 aí. Tem muito mais, né? Toda vez que você somar de 12 em 12, você vai encontrar esses números, tá? Ó, 12, o 24, o próximo será o 36, vai estar nas 3 linhas também. Tá bom? Isso mesmo. Esses números, eles são chamados de múltiplos, deixa eu escrever aqui, múltiplos comum. Comum vem de estar em todo lugar, né? Aparecer mais. Então, o número que aparece nas 3, aqui nas 3 linhas, 3, 4 e 6, por exemplo, eles são chamados de múltiplos comuns. Comuns aos múltiplos de 3, comuns aos de 4 e comuns aos de 6. Tá certo? Estou dando um spoiler daqui um pouco do nosso exercício. Aí, deixa eu pegar aqui. Alguém comentou que a linha da diagonal também dá. Ó, vamos completar nossa tabela agora, ó. E aí uma professora, ela falou que as diagonais, a diagonal dessa tabela, são resultado dos quadradinhos perfeitos. É verdade, ó, é interessante isso também. Se você pegar um quadradinho de lado 1, ó, 1 por 1, o tamanho dele é 1 vezes 1 ao quadrado, vai dar o primeiro lá, ó. Se você pegar um quadradinho de lado 2 por 2... você vai ter o tamanho dele, né, o tamanho da área, que vai ser o 4. E aí você pode fazer com 3, né, o 4, o 5, são tamanhos de quadrados perfeitos. Legal, né? Bem coerente essa observação. A professora Ana Cláudia também está participando aqui com os alunos lá da escola Sidrônia Nunes Pires, sexto A, B e E. Valeu, Ana. Muito bem, obrigada pela participação. Então, vamos dar mais um segmento aí na nossa atividade. Bom, conhecendo a tabela, conhecendo um pouquinho sobre o Pitágoras, agora vamos ver se a gente consegue aplicar essas ideias, né? Tenho mais uma pergunta para vocês responderem aí no chat. Tem algum número que eu poderia ter colocado aqui na nossa tabela, que eu não coloquei? E se você souber esse número, você me diga por que eu não coloquei esse número aí, essa tabuada aí na tabela. 1 minuto para vocês responderem. Qual é esse número? Na verdade, eu já estou dizendo que tem, tá? É uma afirmação. Tem um número que deveria estar aqui, mas eu não coloquei. Por que eu não coloquei esse número e quem é ele? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Coloca aí para a gente. Mais um minutinho aí no chat, por favor.
Viviane, unanimidade aqui é o número 0. Selecionei 2 respostas e um comentário assim bem interessante. A professora Rosângela está lá com o pessoal lá da Escola José Umeto, lá de Araras. E o pessoal que está com a Rosângela, né, os alunos, estudantes, falaram o número 0. Valeu, obrigado pela participação. Araras sempre aqui com a gente. O professor Antônio tá com o seu pessoal lá e ele diz assim, 0, pois todos os valores multiplicados por 0 têm o mesmo resultado. Tá? E aqui eu peguei um comentário da professora Daniele, ela diz assim, os resultados múltiplos também se dão na vertical. Né? Valeu, obrigado a todos pela participação. Verdade, né? Eu pensei que eu tivesse comentado, mas eu tomei como base as linhas, mas tudo que eu fizer para as linhas, elas servem para as colunas também, tá? Por exemplo, ó, a coluna do 2 são os múltiplos de 2, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, muito obrigada por ter lembrado disso, né? Então, tá certo, é isso mesmo, é o 0, né? Eu não coloquei o 0, porque o 0 ele é múltiplo de todo mundo, tá? E se eu colocar uma tabelinha aqui com 0, aparecer um 0 aqui, né, antes do 1, outro aqui, uma coluninha com 0, e é igual para todos. Então, apareceria aí uma linha e uma coluna com 0, 0, 0 e 0, 0, 0. Tá certo? Então, Beleza. essa é a nossa próxima pergunta. Ó. Você conhece algum número que multiplique por qualquer outro e sempre dará o mesmo resultado? É o 0, né? É ele mesmo que deveria estar aí, tá bom? Então, toda vez que você multiplica por 0, é como se você estivesse zerando alguma coisa, tá? É sempre 0. Ele é múltiplo de todo mundo, tá? Então, vamos para o próximo. Ó, a gente já falou de alguns. Olha, vamos colocar os múltiplos. A gente representa por M de múltiplo, tá? A gente coloca maiúsculo, mas alguns livros também aparecem minúsculo. E a gente representa assim, ó. Coloque o dono de quem você quer saber os múltiplos, né? O dono da tabuada aqui. Então, quem são os múltiplos de 12? Se fosse para a gente construir a tabela, a gente ia colocar lá, né? 12 vezes 1, 12 vezes 2. Só que não podemos esquecer do 0, tá? Então, ó, os múltiplos de 12 são quem? 0, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24... Ou a ideia de tabuada que a gente aprendeu lá no começo, né? Você vai somando, né, parcelas e para você encontrar os múltiplos, né? Quer achar os múltiplos do 12? Você vai somando de 12 em 12 e você acha eles, tá certo? Também tem os múltiplos de 15, que a gente soma de 15 em 15. Os múltiplos de 20, por exemplo, você vai somar de 20 em 20. Então, lembrando que o 0 aparece em todos os múltiplos, tá? Ele está na tabuada de todo mundo, ele é o primeirinho, tá bom? Vamos fazer um exercício, então, de aplicação. O mais legal da matemática é a gente conseguir resolver problema usando isso daí, tá? Legal. O pessoal falando aqui que tem um errinho lá na tela anterior, que seria 0 vezes 7 igual a 0, tá bom? É só um comentário. Obrigada. Beleza? Valeu, Acontece. gente. Obrigado. Osmar, você consegue ler para a gente esse problema? Vamos lá? Qual é a situação? Tá? Vamos lá. Tá? Múltiplos e divisores. É isso, da Natália? É, da Natália. Vamos lá. resolver esse problema. Natália iniciou, por indicação médica, um tratamento para tosse. Tá? O médico prescreveu uma dose de xarope a cada 4 horas, Viviane. Considerando-se que Natália tomou a primeira dose às 8 horas da manhã, quais serão os horários em que ela deverá administrar as próximas doses até o final do dia? Muito obrigada. Ó, pessoal, lembrando que esse exercício está aí no Aprender Sempre de vocês, na página 90, tá? Aí do 6º ano. Então, a gente tem um problema que a gente vai utilizar os múltiplos para resolver, né? Então, ele começa a tomar uma dose de remédio às 8 e ele vai ter que tomar a cada 8 horas, né? A cada 4 horas. Então, eu quero saber, no final do dia, quais são os horários que ela teve que tomar essa medicação. 1 minuto, então, para vocês resolverem e dar para a gente a resposta dessa tarefa.
Voltamos, Viviane, professora Patrícia, está lá com o Gustavo, 12 horas, 16 horas, 20 horas e às 24 horas, tá? Pessoal falando aqui que a gente está passando a tela muito rápido. Professora Maristela, professora Verônica, tá? A gente vai diminuir a velocidade. Alunos do 6º ano, tá? Professora Rosângela, serão meio-dia, tá? E aí a gente tem outras respostas, professora Inês com o pessoal dela, 12, 16, 20 e 24, e as respostas vão por aí, tá bom? É isso, valeu. Então vamos lá, pessoal, ó. Ela vai começar a tomar esse horário, às 8, e a cada 4 horas ela vai tomar de novo a medicação, tá certo? Então, a gente vai colocar aí nos resultados os múltiplos de 4, a partir das 8 horas, tá? Então, de fato, vai tomar uma dose às 12, depois às 16, depois às 20, depois às 24 horas. 24 horas, meia-noite, né? Meia-noite, né? Meia-noite ela toma e depois retoma a cada 4 horas. E aí a gente vai parar aí porque ela está pedindo em um dia, né? Em um dia, então, ela vai ter que tomar a medicação nesses horários, tá bom? Vamos para o próximo, tem outra aplicação aí, a mesma ideia, tá bom? Ó, Esther utiliza diariamente o trem para ir de casa para o trabalho. Ela sabe que, de segunda a sexta-feira, os trens passam a cada 7 minutos, né? De 7 em 7 minutos. Ela costuma pegar o trem que passa às 7 horas da manhã. Certo dia, ela acordou atrasada e teve que pegar o primeiro trem, só que depois das 8. E eu quero saber, então, que hora que ela pegou esse trem, né? O primeiro trem que passou depois das 8. Tá certo? 1 minuto, será suficiente? Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Ô, Viviane, parece que 8 horas e 13 minutos foi unanimidade. Escola Estadual Edson Rontani, lá de Piracicaba, professor João Paulino, deve ser Paulinho, tá ok? Manda essa resposta lá com os seus alunos também, tá? Professor Francisco, tá com o pessoal lá da escola, professor Eliseu Jorge, lá de Poá, também, tudo bem? Tá? E de maneira geral a resposta é essa. 8 e 13, pessoal lá da PEI, Daniel Paulo Verano Pontes, tá? Professora Rosana também. Valeu, obrigado. É isso mesmo, pessoal. Então, ela pega as 7, daqui 7 minutos de novo, depois mais 7 minutos, né? Então, vai dar 7, 7, 7, 7, 14, são os múltiplos de 7, né? Vamos ver aqui a resposta que o professor Tony colocou, ó. Então, o próximo que passaria é a 7, 7, com mais 7, 7, 14, com mais 7, 7, 21, 7, 28, e assim vai, né? Lembrando que quando chega a 7,56, muda de 7 para 8, tá? Não vai esquecer. E aí deu 8 e 3, esse é o resultado que ela vai ter que esperar, né? Vai ter que chegar lá no ponto um pouquinho antes das 8. Pessoal, então é isso. Muito obrigada pela aula de hoje. Fiquem ligados com as próximas, tá? Tem mais um pouquinho de aula. Um beijo e tenham um excelente dia para vocês. Aqui está para vocês o QR Code para vocês fazerem uma observação aí, né, da nossa aula de hoje. Obrigada. Valeu, até a próxima.